Olá, bom dia, Felipe Pena, bom dia, Henrique. É um prazer estar aqui com vocês. Ícone, você elevou bastante ao meu patamar, hein? Muito obrigado. Rapaz, acho que o nosso público aqui consegue te identificar os papéis que você já fez no cinema nacional e dá para te chamar de ícone, sim, sem nenhum exagero, meu irmão. De qualquer Mas, forma, eu Bruno, agradeço. eu queria já te encaminhar a pergunta em cima do meu primeiro comentário para te chamar. O que mudou em um ano? O que mudou no ambiente da cultura, no povo da cultura, em um ano, depois de 4 anos das trevas de Bolsonaro? Então, para começar, eu vou até pedir licença para fazer uma retificação, porque a gente fala muito, né? Os 4 anos de Bolsonaro foram 6 anos de desmonte. Porque teve os dois governos, os Perfeito. 2 anos de governo Temer depois do golpe, que aqui, ó, a camiseta que eu vi, ó. Teve um momento que ele tentou extinguir o Ministério da Cultura e, num determinado momento, a gente passou a ter que gastar energia para, né, parafraseando, e serve para vários setores, defender o óbvio. Quer dizer, queriam tirar a profissionalidade do artista, enfim, um ataque que começa logo após o golpe. Então foram 6 anos de desmonte, só que 2 anos depois do governo Temer, que entra o fatídico governo, ele extingue o Ministério da Cultura, que é algo inconcebível para qualquer governo, mesmo um governo de extrema-direita. Quer dizer, foi um ataque tão violento que essa atitude, né, de extinção de um Ministério da Cultura de um país como o Brasil, por si só, não fazia sentido dentro dos próprios objetivos de um governo de extrema-direita, que pode usar um ministério poderoso, como é o Ministério da Cultura, em benefício próprio. Mas o ódio difundido durante a campanha, né, e a pré-campanha, que era um dos motes de comunicação com esse eleitorado totalmente embotado, né, que foi lobotomizado mesmo, né, para agir contra si próprio, né, porque a cultura é o espelho do próprio país. Então, depois desses 6 anos, qualquer qualquer análise, na minha opinião, que se venha fazer desse primeiro ano de governo Lula, né, que a gente finalmente voltamos ao poder, finalmente temos um governo responsável, um governo republicano, um governo que realmente se interessa pela nação e pelos seus concidadãos. Há que se levar em conta que o ministério foi extinto e você recuperar uma máquina desse tamanho, uma estrutura que tinha uma capilaridade gigantesca no país, um, um, uma ferramenta poderosíssima que foi rebaixada à secretaria, não é fácil. Então, eu sempre tenho em mente que qualquer elogio ou crítica que a gente venha a fazer nesse primeiro ano, a gente tem que ter em conta que é um ministério que está sendo reconstruído. E eu uso muito a metáfora de que para construir um prédio, um arranha-céu, você demora uns 5, 6 anos. Para demoli-lo, basta alguns minutos, alguns segundos, né, para ser mais preciso. E para reconstruí-lo, você precisa tirar os escombros e começar tudo de novo. Então, uma obra hercúlea. Mesmo assim, tivemos ganhos, né? Primeiro, a Margareth Menezes, que está profundamente engajada na sua ação, inclusive deixando de lado, né, uma parte da sua carreira, como ela colocou em uma entrevista, e principalmente a retomada de aperfeiçoamento dos mecanismos de fomento, como é a famosa Lei Rouanet, que você citou aí também na abertura, né, que a gente passou esses anos todos discutindo com as pessoas que não entendiam nada do processo, da dificuldade que é, da burocracia que é, e em vez de discutir os reais problemas, porque uma ferramenta que vem se aperfeiçoando ao longo dos anos e a gente sempre foi crítico a ela,
construtivamente, né? Tipo, tinha sempre algo a melhorar, e esse ano ela sofreu melhoras significativas, né? Houve uma mudança no foco de quem pode captar, né? Dando possibilidade para grupos em situação de vulnerabilidade, os indígenas terem mais acesso, a própria forma de fazer todo o como é que me fugiu o nome? A contrapartida, né? Quando você tem que... Toda aquela burocracia de você dizer para o Ministério, peguei o dinheiro, fiz isso, fiz aquilo e tal. Prestação de contas. A prestação de contas. Também houve uma desburocratização, porque a prestação de contas ela era padrão, né? Então, podia ser um projeto de milhões de reais ou um projeto pequenininho ali que tinha sempre o mesmo critério. Os prazos foram ampliados, enfim. Eu vi com com um olhar bastante positivo esse aperfeiçoamento que foi feito na Lei Rouanet, fora as outras ferramentas de fomento, né, como a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, que foi uma conquista da bancada progressista dentro da loucura que foi o governo passado, e que conseguiu ali localizar dentro do erário público recursos para poder mitigar o que foi a destruição quase que completa do modo de... Não da cultura, né, porque não se destrói a cultura de um país, mas dos mecanismos de fazer ela acontecer, seja a cultura comercialmente produzida, seja a cultura natural, né, feita, que vem das manifestações populares, das danças, enfim, a riqueza, né, que o Brasil como produtor de cultura, que precisa de fomento. É uma coisa também que as pessoas não conseguem entender, né? A cultura, ela não só pode, como deve ser incentivada, usando os impostos arrecadados por todos, porque ela vai ser revertida num espelhamento do que nós somos como nação, para que nós possamos nos colocar bem no planeta como plenos jogadores, inclusive, e também para o autoconhecimento, né, para se ter orgulho, para a gente ter a noção de que ser brasileiro é ser alguém culturalmente muito rico. E, para isso, a gente precisa cuidar dessa riqueza, né? É como se fosse uma planta que a gente precisa regar, precisa adubar, que não pode deixar ao Deus dará, porque ela não vai se sobreviver sozinha. Henrique. Bruno, prazer aí, uma honra ter você aqui com a gente no 11h30. E eu queria te fazer uma pergunta que eu imagino que causa muita curiosidade nas pessoas, no modo geral. Então, a nossa audiência deve se perguntar muito isso. Eu acho que nós, como jornalistas, vivemos um negócio parecido. Eu acho que o Felipe pode dizer se eu estou mentindo ou não. Você chega para conversar num grupo de amigos em que eles têm outras atividades, outras profissões, e normalmente o cara fala assim, de um jornalista muito conhecido e que tenha se tornado bolsonarista ou coisa do tipo, e o cara pergunta assim, porra, como é que pode? E o fulano, hein, cara? Como é que se deu isso? Como é que esse cara foi parar lá do outro lado e se transformou nessa figura que a gente está vendo? Isso é muito recorrente, é uma pergunta que as pessoas fazem o tempo todo, porque elas partem do princípio que, assim, o jornalista deveria ser, por natureza, crítico de posturas tão reacionárias e autoritárias como né, como o bolsonarismo é eivado. No caso dos artistas, essa é uma resposta, evidentemente, de foro íntimo, pessoal sua, né, é um testemunho, digamos assim. Não precisa responder sobre nenhuma das pessoas que eu vou citar, mas, na verdade, só para citar um exemplo como alegoria. Você pega uma figura, por exemplo, como o ex-secretário nacional de Cultura, o Mário Frias, um cara que, assim, saiu no jornal porque andava dentro do ministério com uma pistola na cintura, que nem parecia um jagunço de fazenda, sabe? Aquela coisa meio Grande Sertão Veredas. Assim, o cara andava daquele jeito lá dentro, gritando com todo mundo. Você pega a Regina Duarte,
A mulher falava aquelas loucuras, foi dar aquela entrevista exclusiva na CNN e defendeu a ditadura militar e a tortura na cara de todo mundo, deixou até até a tia do café ficou constrangida. Você pega um sujeito como Roberto Alvim, um cara que, assim, sei lá, ele tem uma história aí como diretor, como dramaturgo, né? Enfim, na área do teatro. Aí o cara me faz um cosplay do Goebbels lá, o cara mete um nazista na parada. Bicho, como é que as coisas chegaram nesse ponto? Eu sei que não é uma coisa generalizada, pelo contrário, é uma minoria. Mas como que as coisas chegaram nesse ponto? Como que você começou a perceber isso? O que isso te causava no primeiro momento? Você chegou com algum cara com um perfil desse, qualquer um que seja, falar para ele, bicho, o que você está falando? O que você está fazendo? Como foi isso para ti, essa guinada dentro do mundo artístico? Olha, Henrique, eu acho que essa é a pergunta de milhões, né? Porque ela é um mistério planetário. Eu acho que, antes de entrar especificamente na sua pergunta, eu acho que a gente está vivendo um fenômeno, né? Na entrevista aí anterior com a Helena Chagas, estava se falando sobre isso, né? Sobre essa questão da informação, da difusão da informação, que ela é importantíssima na modelagem do pensamento da massa, e como ela está sendo manipulada de forma tal que você consegue adquirir resultados aonde povos inteiros conseguem levantar bandeiras contra si próprios, sem se dar conta disso. Então, foi muito assustador ver algumas pessoas, porque guinada à direita sempre existiu, e no meio artístico também, porque o meio artístico tem toda a sua camada de elite, né, pessoas que, mesmo vindo de classes sociais mais baixas, quando atingem um determinado padrão, revertem, né, o que deveria ser uma identificação, né, de onde veio. Isso acontece muito com jogadores de futebol também. E isso sempre existiu. Agora, em relação a opiniões à esquerda ou à direita, ou de centro. Agora, quando você vê a implementação de uma extrema-direita, que é o fascismo, né? Que é formas de nazismo, onde você tem um pensamento ali sendo formulado que intenciona eliminar o oponente, é muito assustador não só ver artistas com os quais você não necessariamente esperaria que chegasse a tanto, porque eu não consigo me lembrar de nenhum artista de centro ou de direita que tenha... Eu não consigo me lembrar de nenhum artista que não tenha chegado na extrema-direita que já não fosse de direita. É uma espécie de escorregamento, assim. Mesmo os artistas de esquerda, que num determinado momento passaram a ser de direita, quando entra o governo Bolsonaro, meio que fazem uma reflexão e voltam no mínimo para o centro. Mas também foram raros. A sua pergunta é muito importante, porque, por mais que seja uma minoria, é muita gente. Mas, além dos artistas, você me perguntou, né, quando é que você começou a perceber? Eu comecei a perceber quando eu vi os médicos. Quando eu vi médicos serem abertamente anti-vacina, antes mesmo de entrar a pandemia e dessa enxurrada de médicos bolsonaristas virem a público e ficarem conhecidos, né, e serem e ganharem likes e se transformarem em perfis acompanhados por milhões de pessoas. Eu comecei a perceber na campanha médicos com posturas inconcebíveis. Eu fiz um seriado médico, né, na TV. E a gente tinha muito auxílio, né, de vários profissionais de saúde, inclusive a maioria deles incríveis, sensacionais. Foi uma grande parceria, era muito importante para a gente manter o realismo de uma ficção que se passa na saúde pública brasileira,
médicos que tinham contato com esses hospitais públicos, né, para nos dar esse alimento e tal. Mas, vez por outra, um ou outro foi capaz de produzir um discurso pró-Bolsonaro, afirmando, inclusive, que tudo bem que iam morrer algumas pessoas, do jogo, coisas desse nível, de eu chegar para a pessoa, para o médico, né, o cara formado, perguntar assim, mas vem cá, você fez o juramento de Hipócrates? Você lembra do que está lá? Porque isso que você está falando não condiz em nada. Então, eu acho que a tua pergunta, ela acaba tendo uma resposta muito mais amplificada que na verdade, eu não sei se eu consigo dar uma resposta, porque eu acho que é o grande mistério da atualidade. A gente já tem alguns indícios, né, porque isso é científico. A gente sabe que a manipulação da informação, você pode criar ali as tais tias do Zap, né, esse universo paralelo onde as pessoas vivem. Eu percebo isso com alguns parentes, entendeu? Pessoas que tiveram uma formação razoável, que tiveram acesso a livros, a conhecimento, que já em algum momento foram pessoas de esquerda e que de repente foram engolindo essa narrativa e entrando nesse mundo de Alice, e de repente, uma vez lá, eles não conseguem sair. Você não consegue estabelecer uma dialética, uma situação de, olha, veja os fatos, vamos analisar pelo que... Não, então, e isso não é um fenômeno brasileiro, né? A gente viu o que aconteceu com o Brexit, com todos aqueles governos de direita, de extrema direita que subiram na Europa, o próprio Trump, que acabou não aguentando o segundo mandato, mas pode voltar, o Milei, que a gente achava que não podia existir uma figura mais abjeta que o Bolsonaro, e me parece que o Milei o é, porque é mais absurdo ainda o patamar de você olhar para aquele ser e pensar, meu Deus, essa pessoa precisa de ajuda médica, e não de comandar um dos maiores países da América Latina, como o caso da Argentina. Então, essa opinião firme pró-extrema-direita, eu acho, inclusive, eu estou também exercitando isso com os meus amigos, eu acho que a gente tem que parar de chamar de bolsonarismo e chamar de extrema-direita para tentar fazer morrer esse troço e não ficar uma coisa... É claro que existiu, está nos autos, vai estar na história, mas, sabe, bolsonarismo, parece... A gente dá uma embalagem que parece que tem mais importância, porque, na verdade, ele foi só uma bucha de canhão, ele só foi uma ferramenta utilizada por um processo, pela mesma galera que tentou dar o golpe em 8 de janeiro de 23, que a gente precisa ir atrás dessas pessoas. Mas, enfim, isso aí é uma opinião pessoal, é só algo que, dentro da semântica, né, da guerra semiótica, né, Felipe? Eu acho que é um exercício interessante, mas, enfim, esse extremismo de direita que está banhando o mundo, ele tem a ver com a necessidade que a gente tem de controlar, de regular as big techs. Eu até cometi um ato falho, né? Porque, na verdade, a vontade é de controlar mesmo, porque está incontrolável. Mas o termo correto é regulagem, que aí, logo de saída, né, quando a gente fala em regulação, a primeira crítica é censura. Não é censura, é exatamente o contrário. O que a gente precisa fazer é ter parâmetros para que as liberdades sejam mantidas. E liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade para inventar mentira e para difundi-las, porque mentiras repetidas muitas vezes tornam-se verdade. Quer dizer, a cartilha nazista funcionando a todo vapor. Steve Bannon está aí, foi preso, não sei o que, meio parece que saiu um pouco de cena, mas não. A cartilha dele tá rolando a pleno vapor. Então, a gente precisa de um combate macro. Não vai adiantar a gente ficar se perguntando, meu Deus, como é que fulano está pensando assim? Como é que um médico pode ser antivacina? Como é que um engenheiro formado
pode achar melhor votar num desqualificado como o Bolsonaro do que como um professor como o Haddad. A gente não vai ter essa resposta individualmente. É um processo macro que a gente, eu acho que nem começou, a gente só arranhou, identificou e está aí tentando, como o Felipe estava colocando para a Helena, né, no bloco anterior, esses estudos todos, esse mapeamento todo que tem sido feito cientificamente, para cientificamente a gente dar uma resposta, porque no improviso, e também ficar dizendo assim, mas a direita está muito na frente, porque eles sabem usar os mecanismos, sabem usar os mecanismos não, eles usam os mecanismos sem nenhuma ética e sem nenhuma regulação. A gente precisa regular esse troço para poder travar esse nadar de braçadas que a extrema-direita está conseguindo fazer no mundo todo. O Bruno, ele falou da guerra semiótica, porque ele sabe que é uma expressão que eu gosto muito. E, aliás, durante a pandemia, a gente tomava muita cerveja virtual, né, Bruno? A gente abria um canalzinho com os amigos. O Bruno, aliás, acho que salvamos a vida uns dos outros em termos de sociabilidade nessa época. A gente ficava em casa, Henrique. E aí eu tomava uma cerveja com o Bruno, cada um na sua casa. E ficava muito no podcast, né? Pô, Alexandre Nero, uma galera, né, que entrava e fazia o podcast, e a gente ficava ali, até era uma forma da gente falar das nossas angústias. E aí, essa expressão guerra semiótica eu usava o tempo inteiro no podcast, e continuo usando, viu, Bruno? E até você tocou num ponto que é da guerra semiótica, que é usar o termo bolsonarista. Isso aí tem duas versões para isso. Algumas pessoas que pensam exatamente o que você falou, tem que sepultar a expressão e fazer extrema-direita, e outros que acham que o uso contínuo dessa expressão vai produzir um esgarçamento que a sepultará. E depois, com a extinção, que as pessoas têm um tempo de vida nessa terra, do próprio Bolsonaro, a extrema-direita vai ficar extremamente enfraquecida, sem nome. Então, talvez fosse bom que o nome fosse associado à extrema-direita, porque o nome vai aparecer em processos e tudo mais, não só rachadinha, mas o golpe, venda de joias, tem todo um esquema de corrupção que a gente sabe que suja o nome. Então, ligar o nome à extrema-direita, talvez seja, eu não tenho certeza ainda, tá, Bruno? Mas talvez positivo dentro da guerra semiótica. Mas como a gente ainda tem 5 minutos aqui, daqui a pouco a gente vai receber o Guga Noblar, que está sofrendo os ataques aí desses bolsonaristas escondidos na Flórida. Eu queria só terminar com mais uma pitada de Lei Rouanet, porque lá nas nossas pesquisas é sempre o que mais aparece para atacar a cultura. É a Lei Rouanet, sempre dizendo que é a mamata, e você acabou de explicar que é o contrário. E eu quero citar um estudo, que, aliás, eu citei num debate com o Porciúncula, com o policial, que era o número 2 do Mário Frias, na Jovem Pan. E eu disse, é um estudo da FGV, de 2018, portanto, no governo Temer, nem no governo de esquerda, que diz que para cada real investido na Lei Rouanet, há a injeção na economia de R$ 1,56. Como? Em novos impostos, em produção de emprego, e no cara da pipoca que está ali na frente do teatro, né, em várias camadas de economia. É uma coisa racional, Bruno, de se dizer, mas o racional não faz parte dessa guerra, porque a guerra é a guerra pelo controle do imaginário. Aí entra o artista, viu, Bruno? É isso que eu queria te perguntar. É o artista que faz essa tradução, porque pela arte você consegue controlar o imaginário. Hollywood já faz isso há muito tempo. Não é à toa que o American Way of Life, né, domina o mundo, porque Hollywood vende o American Way of Life. Então a gente tem que ter menos American Way of Life na cultura e mais Ariano Suassuna. É isso? Sem dúvida. Que interpretou o personagem de Ariano Suassuna, é assim que funciona. Então a gente tem que traduzir esses conceitos pela cultura. Essa é a tua missão, meu cara. Como é que você pretende fazer isso? Você tem 4 minutos para responder. Bom, primeiramente eu percebi isso durante a pandemia, quando parou tudo, né, que a gente não sabia se ia voltar. Nós artistas, eu que sou de teatro, não sabia se ia poder voltar ao palco. Aí, eu respondendo a pergunta, mas já fazendo um elogio, né? Daqui a pouco vai entrar o Guga Noblar, a você, Felipe, a você, Henrique, e a todos os jornalistas que são mais ainda essa vanguarda na manutenção da manutenção
do bom senso e só levando lapada, algo que eu não tenho muito... não consigo fazer de uma forma ok, entendeu? E aí, durante a pandemia, eu fiz exatamente isso. Eu falei assim, já sei, eu vou criar um personagem para falar as verdades que eu quero, sem ser Bruno Garcia falando, o ator, porque o lúdico, né? O personagem, a história, ela sempre chega mais perto dos corações e das mentes. E isso, para mim, foi muito importante. Além das nossas lives à base de cerveja, o Astronauta da Saudade, que foi uma self-série, eu brinquei que era uma self-série porque eu fazia tudo sozinho, eu me filmava, enfim, que era um astronauta que tinha saído do país, um astronauta brasileiro, em 2012, né, no auge. A gente tinha passado a Inglaterra na economia, aí volta na pandemia com Bolsonaro, Lula preso, Marielle morta. Tipo, né, o que aconteceu com o mundo, né? E então, através desse astronauta, eu coloquei muita coisa para fora que talvez eu não tivesse conseguido botando a cara limpa, porque as respostas violentas não são para qualquer um. Então, eu tiro o chapéu para os jornalistas guerreiros que vocês têm sido, porque aguentar essa onda de ignorância e de violência não é para qualquer um. Então, assumo que é através da arte, do lúdico, que a gente pode melhorar ainda mais a chegada dessa mensagem, mas devo acrescentar que o papel dos jornalistas progressistas tem sido assim inestimável para nesses anos todos que a gente tem agora, sim, se recuperando dessa surra que a gente tem levado esses anos todos. Bruno Garcia, meu querido amigo, de novo vou dizer isso, e não é exagero, um dos ícones da nossa dramaturgia, do nosso cinema. Muito obrigado. Um dos grandes intérpretes de Ariano Suassuna também, eu sempre vou lembrar dos seus personagens. Meu querido, muito obrigado pela participação. Vou te chamar outras vezes, viu? Pode chamar. Estou aqui à disposição para a gente trocar ideia. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra poder aqui conversar com vocês. Valeu, Bruno. Beijão. Valeu, Henrique. Valeu, Pena. Beijão. Bom trabalho para vocês, hein? O programa segue.